Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes, né? Nós já falamos da interação da radiação com a matéria, né? E esse processo aqui do efeito biológico nada mais é do que uma resposta da interação dessa radiação agora com os tecidos biológicos, né? Então, o efeito da radiação na célula humana, né, ou na célula resulta aí das interações a níveis atômicos, que nós já falamos disso lá em uma aula lá atrás, né? Então essas interações atômicas assumem a forma de ionização ou excitação de elétrons orbitais e resulta na deposição de energia no tecido. Então a energia depositada pode produzir uma mudança molecular, cujas consequências podem ser mensuráveis e se a molécula envolvida é crítica, né? Então, quando um átomo é ionizado, as propriedades das suas ligações químicas se modificam, né? E se o átomo é constituído de uma grande molécula, a ionização pode resultar na quebra da molécula ou na elaboração do átomo dentro da própria molécula. Então, a molécula anormal pode passar a funcionar inapropriadamente ou deixar de funcionar, o que pode resultar em sérios desajustes funcionais ou até a morte celular, né? Então isso é o que nós chamamos aí dos efeitos biológicos, né, da radiação. Então esses efeitos aí, eles são definidos, né? A definição dos efeitos, eles são definidos com especificidade, ou seja, o efeito não se dá somente pela radiação ionizante. O tempo de latência, ou seja, o período de tempo entre a exposição e os sintomas visíveis. A reversibilidade, ou seja, a reconstrução da célula danificada. A transmissibilidade, ou seja, o efeito não transmissível a outra célula, mas sim hereditariamente. O limiar, ou seja, o valor de dose máxima para indução do dano, né? E a radiosensibilidade, ou seja, a dependência entre a capacidade de renovação celular e a sua especificidade no organismo humano, ou seja, então os mecanismos de ação eles possibilitam a possibilidade da radiação incidente em uma célula, ele pode ser passar sem interagir, né? E pode atingir uma molécula, ou seja, é aquilo que nós falamos lá atrás quando nós demos uma aula sobre interação da radiação com a matéria. Nós temos dois tipos de radiação: a particulada, né, aquela que contém carga ou massa, e as ondas eletromagnéticas. Ou seja, em algumas delas, nós vimos isso, elas podem passar pela matéria sem interação. Outras, ela vai interagir com as moléculas ali, né? Então ela pode, nesse momento da interação com a molécula, nós estamos falando de tecidos biológicos, ou seja, ela pode produzir um dano, né? Ou não. Então pode modificar isso aí, essa célula ou não, né? Que é propriamente o dano ou não dano biológico, né? Então, e também a possibilidade ela pode atingir aí uma molécula e produzindo dano. Se ela produz dano, esse dano pode ser reversível ou irreversível. Pode ou não haver a indução de efeitos biológicos, pode levar à morte celular e à reprodução, ou seja, a perpetuação do dano, que é o que nós chamamos de mutação, né? Então, a cada possibilidade está associada uma probabilidade diferente de zero para que o evento ocorra, né? Então, o fenômeno da indução de efeitos biológicos pela interação da radiação ionizante com o organismo vivo é de natureza probabilística, ou seja, é uma probabilidade daquele evento ocorrer, né? Não é uma certeza
que vai ocorrer, mas uma probabilidade de que aquilo venha ocorrer, né? Então, nós temos aí uma sequência de efeitos, né, que nós chamamos isso daí de estágio. Então, essa interação da radiação com a matéria, ela segue uma sequência de eventos, né, que nós vamos chamar isso de estágios. Então, esses estágios ocorrem em qualquer átomo ou molécula do corpo atingido aí pela radiação. Então, destes, as moléculas mais importantes, como o DNA, né, até as moléculas de água, que são as mais abundantes no corpo humano. Então, isso ocorre em todos os estágios aí do corpo humano. Então, a sequência dos estágios são o seguinte: primeiro estágio é o estágio físico, né? Aquele contato inicial com a radiação, ou seja, ele dura aí aproximadamente 10 a menos 15 segundos, é muito rápido, né? Ou seja, é um intervalo de tempo durante o qual ocorrem as ionizações e as excitações dos átomos, né, que constituem as moléculas. Então, as excitações causam pouco efeito, ao passo que a ionização dos átomos causa desequilíbrio eletrostático das moléculas que passam para o estágio seguinte. Então, e aí o estágio seguinte é o estágio físico-químico, né? Então esse estágio aí vai durar aí a ocorrência dele aproximadamente em 10 a menos 6 segundos, né? Ou seja, também curto, né? Ou seja, é um intervalo extremamente curto. Então, após o estágio físico, ocorrem então as quebras das ligações químicas da molécula em consequência da ionização de um dos seus átomos, né? Então, antes os átomos de uma molécula permaneciam unidos por forças elétricas, mas este equilíbrio pode ter sido rompido pela ionização de um único átomo, né? Então aí acontece a quebra das ligações, aí começa a acontecer a radioiólise da água, ou seja, a formação de radicais livres, e começa o dano químico, né? Radicais livres começam então a reagir. Aí começa então o segundo estágio, que é o segundo estágio aqui, que é o estágio químico, né? Esse estágio químico, ele dura também poucos segundos, né? Ou seja, então ele ocorre aí em torno aí de 10 a menos 12 a 10 a menos 7 segundos, né? Continua aí as reações dos radicais livres, elas continuam acontecendo aqui, né? Aí vem a formação aí dos produtos tóxicos e começam então os danos ao RNA e ao DNA, né? E as enzimas são inativadas e ativadas, ou seja, então esse estágio dura pouco tempo, né? Quando os fragmentos de moléculas se ligam a outras moléculas, algumas importantes como as proteínas ou enzimas, né? E acontece então os danos aí no RNA e no DNA, né? E aí vem o estágio químico e biológico se coincidem, ou seja, ele ocorre aí também mais ou menos um tempo de 10 a menos 3 a 10 segundos, ou seja, um tempo um pouquinho maior, né? Ou seja, então aí começa a formação de radicais secundários e peróxido de orgânicos, né? Então muitas reações bioquímicas são interrompidas nesse estágio e aí começa então o reparo do DNA, ou seja, então dura pouco mais que 10 segundos esse estágio, é um estágio curto, mas para o contato com a radiação, aqui é um estágio um pouco longo, né? Ou seja, 10 segundos causa bastante dano aí. E aí vem o estágio biológico, né? Esse estágio biológico aí é um estágio maior, ou seja, um tempo maior, ele dura aí de 10 segundos a alguns dias, né? Pode durar horas ou dias, né? Então ele dura isso, ou às vezes até semanas, anos, dependendo da situação do contato com a radiação, né? Então eu estou colocando aqui que
ocorre durante 10 segundos a 10 horas, mas isso pode, esse máximo de tempo aqui pode ser prolongado, né? Então ele completa-se a maioria das reações, diminui a mitose das células irradiadas e são bloqueadas as reações bioquímicas e o rompimento de membrana celular, ou seja, então esse efeito, quando surge efeitos bioquímicos ou fisiológicos que produzem alterações morfológicas e o funcionamento dos órgãos. Aí os órgãos começam a funcionar de uma forma inadequada, né? Então esse estágio aqui propriamente começa então os efeitos biológicos na célula. Então classificamos aí então conforme sua variação, ou seja, esse efeito biológico ele é classificado de acordo com a variação quanto ao tempo de manifestação, ao tipo de célula atingida e a quantidade de energia depositada, ou seja, o tipo de radiação que você entrou em contato, né? Então esses efeitos eles podem ser efeitos agudos, ou seja, característicos de exposição a dose elevadas, né? Manifestam-se em no máximo 2 meses nos seres humanos, né? E aí começa a acontecer o eritema, né? O síndrome agudo, que é aquela parte avermelhada na pele ou no órgão, começa então a surgir alguns sintomas aí desse efeito agudo, né? Os efeitos tardios, eles são característicos de exposições a pequenas doses, né? Senão eles se manifestam em anos ou dezenas de anos, então ele demora bastante tempo para aparecer esses efeitos aí nos seres humanos, né? E aí propriamente vem a questão da produção aí da doença do câncer, né? Provocado pela radiação, né? Aí vem os efeitos somáticos, né, que acontece as alterações provocadas pela interação da radiação ionizante com qualquer célula do organismo, exceto as reprodutivas, né? Por isso que falamos somático. Então, manifestam-se no próprio indivíduo irradiado. Exemplo, câncer, catarata e etc. Né? Elas vai se reorganizando e vai aumentando aí esse processo dos efeitos aí. São as somáticas, né? E os efeitos genéticos, né? São os hereditários, ou seja, alterações provocadas pela interação da radiação ionizante com as células reprodutivas do organismo, manifestam-se nos descendentes do indivíduo irradiado, como por exemplo as mutações genéticas, são aquelas mutações que você passa de geração em geração, né? E os efeitos estocásticos, ele ocorre com doses pequenas de radiação, não apresentam um limiar de dose para sua ocorrência, a probabilidade de ocorrência aumenta com o aumento da dose e a gravidade do efeito independe da dose, como o exemplo do câncer aqui, ou seja, observação, por menor que seja a dose, esta sempre associada a uma probabilidade diferente de zero para ocorrência desse tipo de efeito, porque ele não depende de um limiar de dose, né? Ou seja, é qualquer dose, ou seja, qualquer dose que você vai acumulando e ela pode provocar esses sintomas aí ao longo do tempo, né? E os efeitos determinísticos, ou seja, não estocásticos, ou seja, eles ocorrem com doses elevadas de radiação, apresentam limiar de dose para sua ocorrência e a gravidade do efeito aumenta com o aumento da dose, como por exemplo o eritema, aquela parte avermelhada inicialmente na pele, né? A catarata e até o câncer, né? Então, os diferentes tecidos e órgãos possuem diferentes sensibilidades da radiação. Por exemplo, o sistema hematopoético é menos sensível do que o sistema gastrointestinal, que é menos sensível do que o sistema nervoso, né? Ou seja, então a sensibilidade ela vai aumentando de acordo com o que você vai aproximando aqui do sistema nervoso, né?
Então, o sistema hemapoético ele tem um limiar de dose aproximadamente aí de 2 milisievert. Então, vamos falar dessa questão da dose quando nós estiver falando das normas que ditam as regras que lida com as doses que o homem pode suportar, né? Então, as células afetadas, desculpa, são as células brancas imaturas do sangue, linfas e medula óssea, etc., né? Os sintomas é a febre, infecção e hemorragias, né? São os principais sintomas aqui quando o sistema hemapoético está sendo afetado pela essa radiação. O sistema gastrointestinal, o limiar de dose é aproximadamente 6.000 milisievert, né? Então, as células afetadas é o tecido epitelial. Esses sintomas, a infecção de perda de líquido, quebra de barreira vital. E o sistema nervoso, que é o limiar de dose aproximadamente de 20.000 milisievert, ou seja, as células afetadas, as células do sistema nervoso central, né? E os sintomas principais é desorientação e choque, né? A pessoa fica totalmente desorientada, né? Então aqui está só que um desenho de uma célula para vocês terem ideia, ou seja, o corpo humano é formado por células desse jeito aqui, ou seja, as principais componentes moleculares do corpo são os constituídos de intrínsecas estruturas celulares, como essa aqui nesta figura, né? Ou seja, desculpa, gente. Então, a distribuição de estrutura no interior da célula lembra aí a forma em que as partes integrantes de um automóvel são montadas, né? Ou seja, essa montagem assegura crescimento, desenvolvimento e função celular adequada. Ou seja, as duas estruturas principais da célula são o núcleo e o citoplasma. As componentes principais do núcleo é o DNA e o material genético da célula. O núcleo também contém algumas moléculas de RNA, proteínas e água. Ou seja, a maior parte das moléculas de RNA está constituída em uma estrutura arredondada, ou seja, o nucleolo. O nucleolo está frequentemente preso à membrana nuclear, a qual constitui uma estrutura delimitada por uma parede, né? Essa parede é uma parede dupla, né? Uma parede dupla que, por sua vez, faz alguma conexão com retículo endoplasmático, né? Tais conexões controlam a passagem de macromoléculas, notadamente RNA, do núcleo para o citoplasma. O citoplasma forma, então, o volume da célula e contém grandes quantidades de tecidos, os componentes moleculares, com exceção do DNA, né? Então, grandes quantidades de estrutura intracelular encontra-se no citoplasma. Então, o retículo endoplasmático é um canal ou uma série de canais que permite a comunicação entre o núcleo e o citoplasma, né? Por isso que aí está a componente principal, que é o núcleo, e o citoplasma, que são as duas partes principais de uma célula, né? Então, a radiação, como que ela vai interagir aí, como é que ela vai fazer, quais são os efeitos que ela vai trazer para o corpo humano? Então, a radiação está aqui, né? Aí você, quando acontece a interação da radiação com o tecido, pode acontecer então a excitação dos átomos ou a ionização, né? Então, ou se ele passa e atinge o DNA, aqui nós temos lá o mecanismo de ação indireto, ou seja, de uma forma indireta, não foi diretamente, a radiação não atingiu diretamente o núcleo onde contém o DNA, né? Ou o mecanismo de ação direta, ou ele foi diretamente neste ponto. Se acontecer isso, aconteceu então, se a radiação atinge aqui o DNA, aconteceu a lesão, ou seja, nós
o DNA foi lesionado, né? Então, se o DNA foi lesionado, ele pode ser reparado, ou seja, rearranjado. Se ele é rearranjado, então o DNA é restaurado. Se ele é restaurado, a célula volta então ao normal, né? Ou seja, volta ao funcionamento normal da célula. Ou pode acontecer que essa lesão não pode ser restaurada, ou seja, então reparo errôneo, ou seja, não é rearranjado. Né? Então, se ele não é consertada essa lesão, acontece então o que nós chamamos de mutação. Então você tem um DNA mudado, né? Ou seja, mutante aqui, né? Um DNA agora carregando algo que não é propriamente da origem daquele DNA, né? Se ele não é reparado, então vem para cá. Se tem algum erro, ele vem para cá também novamente, ou seja, acontece a mutação no DNA. Né? Se acontece a mutação no DNA, pode acontecer duas coisas. A célula pode morrer, né? Ou seja, pode acontecer a morte celular, ou pode acontecer que a célula mudada seja reenviada, né? Para as gerações aí. Aí acontece então duas situações nesse momento. Ou a célula ela vai ser uma célula germinativa, ou seja, aí acontece as doenças hereditárias, as transmissíveis para as gerações, né? Ou pode ser uma célula somática. Neste caso, pode acontecer duas situações. Ou pode acontecer a catarata, né? Ou seja, a malformações, a síndrome das radiações, que nós já vimos lá atrás, são os efeitos determinísticos, ou pode aí acontecer a diminuição da longevidade, ou seja, o envelhecimento precoce, né, daquela célula, ou seja, e aí começa então a indução do câncer, né? Então isso daqui junto com as doenças hereditárias são os efeitos estocásticos, né, que nós falamos também lá atrás. Então isso seria o processo aqui dos efeitos da radiação em uma célula, né, os efeitos biológicos propriamente dito, né? E aí nós temos os efeitos biológicos das radiações ionizantes a nível celular, ou seja, que acontece a radioiólise da água, ou seja, quando a radiação entra em contato aqui com o corpo humano, e o corpo humano grande parte é formado de água, então ele vai entrar em contato com as moléculas de água. Então a radiação entra em contato com as moléculas de água, quebra essa molécula de água, separando ela em H2O+, e liberando aqui um elétron. Ou seja, esse H2O+, é o íon positivo e esse I aqui é um íon negativo, ou seja, um elétron. Ou seja, o íon positivo forma aí o radical hidroxil ao se dissociar na forma de H2O+, dissocia em H+, mais OH-, né? Ou seja, o íon negativo, que é o elétron, ataca a molécula de neutra de água, dissociando a formação de radicais de hidrogênio, ou seja, esse elétron aqui, então, ele vai interagir com a molécula de água e vai fazer com que essa molécula de água se forme em H2O-. E esse OH2O- forma, então, o H mais o H-. Né? Aí, os radicais hidrogênio e hidroxil podem ser formados também com a dissociação da água numa excitação, ou seja, então a molécula de água está aqui, recebeu a radiação, excitou, formou então uma molécula de água excitada que foi separada em H, né, que é o radicais hidrogênio, e o OH, que é o hidroxil. Né? Então os elétrons livres podem polarizar as moléculas próximas da água, formando um elétron hidratado, que é o E-Ag, devido
relativamente longa, né? Ou seja, então os radicais hidrogênio, hidroxil e estes elétrons aqui se difundem e reagem com biomoléculas, podendo aí danificá-las, né, no rastro das radiações de alto LED, ou seja, a densidade é grande e ocorrem muitas aí combinações tais como aquelas equações em química lá que nós vimos, ou seja, radicais de hidrogênio mais um hidroxil formam uma molécula de água, né? Um radical de hidrogênio mais um radical de hidrogênio forma um H2 e um hidroxil mais um hidroxil forma um H2O2, né? Então o rendimento de H2 e o da água oxigenada, H2O2, na água pura é pequeno, devido aí à reação de combinações de hidrogênio com hidroxil. Mas dentro da célula ou em presença de oxigênio, o hidrogênio se combina para formar os radicais peroxil, né? Que se combina com outro para formar o peróxido de hidrogênio H2O2, né? Então, ó, esse hidrogênio combina com esse oxigênio e forma H2HO2. Esse HO2 combina com outro HO2 e forma H2O2 mais oxigênio, né? Ou seja, o peróxido de hidrogênio. Então, os radicais e o peróxido de hidrogênio podem produzir ou oxidar as moléculas biológicas, né? E aí acontece então a quebra dessas moléculas de mecanismo de ação direta ou ação indireta, ou seja, a radiação entra diretamente em contato com o DNA, ou acontece a quebra da molécula de água, né? E aí acontece tudo aquelas reações que nós acabamos de ver e acaba atingindo o DNA também, né? E aqui então a interação da radiação é indiretamente com a molécula do DNA, sendo através de moléculas vizinhas, né? O que acontece, seja, quando o hidrogênio e o hidroxil são liberados da quebra da molécula de água e começam então a interagir aí com a dupla hélice do DNA, né? Então acontece com a água, os ácidos nucleicos, as proteínas, os lipídios e os carboidratos, né? A interação direta, ou seja, a interação da radiação diretamente com a molécula de DNA, ou seja, quando ele vai diretamente e danifica diretamente a dupla hélice do DNA, né? Então, isso só para vocês terem ideia do perigo, né, que é lidar com as radiações, né? Ou seja, então nós temos que ter bastante cautela, tem que seguir sempre as normas de como trabalhar com as radiações, porque elas podem causar efeitos extremamente danosos para os seres vivos, né? Então, que só foi uma amostra para vocês, e esse aqui talvez seja o grande problema de quando se fala de energia nuclear em qualquer lugar do mundo, é esse medo desses efeitos biológicos nos seres humanos, né? Ou seja, as pessoas não conhecem o efeito que pode ocasionar e como tratar esses efeitos e como lidar com esses efeitos. Aí acaba gerando aquele medo, aquele pavor, né, da radiação, e aí é por isso que tem talvez aí uma aceitação não muito boa de quando se fala de energia nuclear, porque dentro da usina você está lidando com todos esses problemas aqui que pode se ocasionar. Ou seja, caso venha acontecer um acidente dentro de uma usina, você está propício a
a surgir todos esses problemas aqui, como aconteceu naqueles acidentes lá, que nós já falamos um pouco, né, nas usinas de Chernobyl, de Fukushima, o acidente aqui que aconteceu não foi numa usina, mas num hospital aqui em Goiânia, né, que aconteceu lá em Abadia de Goiás, quando aconteceu aquela situação no hospital, onde o pessoal achou aquele material radioativo lá, que tinha césio e tal, e começou a contaminar, e aconteceu todo aquele problema que até hoje se alastra em Goiânia, né? Então as pessoas têm medo, e tem que ter medo mesmo, mas nós precisamos saber trabalhar com a radiação. Sabendo trabalhar com ela, ela não vai causar problema, porque você vai estar resguardado aqui, né? Então é isso, pessoal, é só para vocês terem uma ideia de como é que essas coisas são de fato perigosas, mas trabalhada de forma adequada não gera problema algum, né? Então até a próxima aula e